Opa, estamos aqui de volta com mais um VFP em 5 minutos. E hoje a nossa convidada é a Raquel, da Olympus International Academy. Nós vamos estar conversando e vamos ter também uma convidada que vai entrar logo depois para fazer perguntas para ela. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria contar um pouquinho de como começou a Olympus, né? A Olympus é uma charity school localizada em Palm Beach, localizada no coração de Boca Raton, ali bem pertinho do nosso patrocinador Picanha, que já esteve aqui conversando com a gente. E ela, uma charity school surge a partir de uma ONG. E a ONG que criou, vamos dizer assim, a ideia da Olympus foi a Fundação Vamos Falar Português. Por isso é que a Olympus tem o português no currículo. É a única escola com português no currículo, desde kindergarten. Eu acredito, Raquel me confirma que vocês estão indo até a 7ª série? Oitava série. Então, até a 8ª série, é a única escola em Palm Beach com português no currículo de kindergarten até a 8ª série, e eles vão expandindo cada vez mais e o português vai estar sempre presente. Bom, isso eu tinha que falar, é um bebê da fundação que a gente assina embaixo o currículo da Olympus. Vale a pena. Entre em contato, antes dela começar a falar, eu fico tão já excitada de falar na Olympus, já está aqui embaixo as informações da Olympus, o telefone, o e-mail da Raquel. Raquel é brasileira, fala português, não tem problema nenhum de língua, entra lá ou liga para ela, conversa com ela que ela vai te dar todas as explicações, tá? Bom, vamos lá. Agora que eu já soltei tudo, eu já falei, é muito importante, isso é um bebê para a gente. É o nosso maior programa, né? É realmente se tornar realidade um sonho que a gente sempre teve. Mas vamos lá, presente de 15 anos nosso. Vamos lá. O Olympus completou 1 ano, né, Raquel? Sim. E como é que estamos agora para abrir online com essa pandemia? O que foi modificado? Conta aí um pouquinho. Então, como você falou, né, a Olympus, só retomando um pouco, né, é uma charter school e que tem o português como segundo idioma, né? Sempre a gente gosta de reforçar que não é uma escola bilíngue, né? Nós somos uma escola americana, seguimos o currículo de Palm Beach, que é onde nós estamos localizados. Temos um upgrade para esse ano, que a escola foi aprovada para ter o currículo Cambridge, então é um plus que a gente está incluindo esse ano. A escola passou pelo primeiro ano inteiro sendo avaliada para poder oferecer esse currículo, né? Então, muito bacana essa oportunidade para os nossos alunos. E nós temos o português como segundo idioma. Então, assim, foi o nosso primeiro ano, foi uma experiência incrível, assim, superou as expectativas de todas as pessoas, né, de todos os nossos alunos, nossas famílias. A escola conseguiu atingir a expectativa das pessoas com relação tanto ao currículo americano quanto a ter o português como segundo idioma. A gente tem relatos lindos de pais que falam: nossa, eu estou tão feliz que meu filho já não lia nada de português e me pediu para eu comprar um livro em português. E está lendo, então assim, eu me arrepio, porque esse resultado é muito bacana. E aqueles nossos também brasileiros que acabaram de chegar, porque o nosso público acaba sendo muito brasileiro, obviamente, porque somos aquelas famílias que não queremos que nossos filhos percam o português, né? Eu estou incluída, porque eu tenho filha aqui também, por isso que eu estou no Somos. Mas que aqueles também que acabaram de chegar e conseguiram já, os pequenininhos, por exemplo, falar o inglês, escrever em inglês. Então, assim, a gente consegue ter essas duas coisas de forma com excelência, que é essa a nossa ideia. Então, daí veio a pandemia, né? E foi um baque para todas as escolas. Eu me lembro que avisaram para a gente na sexta-feira, as escolas estão fechadas a partir de segunda. A gente não teve tempo hábil, assim, de explicar para os alunos o que ia acontecer. Então, foi tudo muito de supetão, mas a escola deu uma resposta. Aqui em Miami também foi assim. Foi muito, né? Mas assim,
A gente conseguiu reunir os professores, porque pegou o Spring Break, reuniu os professores imediatamente, a escola foi muito resolutiva, e a gente organizou um processo de aulas online muito rápido. Então, eu posso dizer que aqui na nossa região foi a primeira escola a oferecer aulas efetivamente online, não só a primeira, das escolas públicas, eu acredito que foi a única a oferecer aulas online. Porque as outras escolas, as públicas do distrito, acabaram fazendo aulas, não tendo aulas, apenas dando assignments, que eles chamam, né? Atividades para a criança fazer em casa. Então, a criança ficou um pouco autodidata, né? Fazia a atividade, entregava para o professor e aí daí foi gerada a nota. Nós tivemos aulas todos os dias até o fim do ano. Foi muito interessante a experiência. Foi muito desafiador para os professores, então saiu todo mundo da zona de conforto, mas foi uma experiência incrível, porque a gente viu que é possível, e a gente viu que as crianças aprendem, sabe? Então, a gente conseguiu se reinventar muito rápido, a gente viu que as crianças são capazes, né? Então, assim, os professores conseguiram manter a rotina, assim, a gente tem exemplos de os pequenininhos do kindergarten, por exemplo, os professores levaram a bandeira americana para sua casa e iniciavam a aula com o pledge. Então, entendeu? Então, assim, mantiveram a rotina com os breaks, com tudo. Então, assim, e as crianças toparam e ficaram de frente ao computador assistindo, recebendo aquela informação toda, absorvendo. Então, foi muito bacana. E aí, é interessante porque a gente conseguiu adquirir uma experiência para estar agora com uma base forte para iniciar esse ano letivo já estabilizado e sabendo que funciona, né? Óbvio, tem suas perdas, né? Com relação, os pontos mais negativos, assim, são a socialização, né? A gente sabe de alunos que sentiram, alguns são mais sensíveis, que sentiram a ausência dos momentos da cafeteria. Nós estamos aqui sentindo a escola está um silêncio assim terrível, ensurdecedor, digamos assim, né? Porque a gente sente falta de ter eles, sente falta de apoiar, né, de coisa mais próxima. Nós que somos brasileiros temos esse contato mais próximo. Somos sim uma escola americana, os professores são americanos, mas eu estou aqui. Temos a recepcionista Juliana e assim é um contato muito, muito próximo. As crianças sabem que quando elas estão com dificuldade, principalmente a questão da língua, né, que aqueles que acabaram de chegar, eles recorrem a gente. Então, esse contato é muito legal, né? E faz falta, né? Então, estar junto, a questão da educação mais ampla, né? Porque a educação não é só a matemática, não é só o inglês, não é só os estudos sociais, enfim, a educação do respeito ao próximo, do dividir, né? Os pequenininhos aprender a dividir o brinquedo, o online, isso vai ficar mais complicado. A gente tem alguns recursos para usar, mas essa é uma coisa que faz falta. Mas a gente é sempre apto a se adaptar, né? Então, assim, para o fim do ano, para você ter uma ideia, Cristiane, foi muito lindo. As crianças do kindergarten que têm a graduação e elas ficam com aquela expectativa, né? A gente vinha programando uma graduação toda linda e tal. A gente fez tudo online e foi lindo, sabe? As professoras foram deixar na casa de cada aluno o kit completo, com o capzinho, com o certificado, e aí chamava um a um, e as crianças foram sendo graduadas, a professora chamando, o pai entregando, a mãe entregando. Até assim, as famílias que estavam no Brasil puderam participar, que talvez nem iam poder. Então, a gente sempre olhando o lado positivo, né? Então, a avó, o avô que estão no Brasil participaram pelo Zoom com a gente da graduação. Então, a gente vai se adaptando e vai tornando possível, né? O aprendizado é sempre possível. Então, essa é a nossa experiência e é o que a gente espera que para esse período agora, que a gente não sabe a data que vai voltar presencial, né? A gente depende de aprovação do CDC, a gente segue as regras, até por questão de saúde mesmo, né? De segurança de todos nós. Então, a gente não sabe quando vai voltar, então a ideia é que a gente faça isso sempre com muita qualidade e que é totalmente possível, totalmente possível. E eu acho que só entrar na Olympus, você já sente
essa brasilidade nossa. É um Sim. carinho com que vocês recebem os pais. E tem vários pais que estão no nosso programa, e que nós temos o programa, a VFP Boca Raton é dentro da Olympus, então tem muitos pais que estão no programa, estão na Olympus e comentam comigo, que sentem isso, um Isso pouquinho. é muito bom, isso é muito bom. Porque a gente tem, é cultural nosso, né, de ter uma proximidade, a forma de comunicação da escola com os pais, que as escolas públicas a gente sente, primeiro, que é uma escola menor, nós somos uma escola hoje de 250 alunos, então assim, eu sei o nome dos 250, sabe? Passa a criança, sabe? Vitória, vem cá. O João, não sei o quê. Então, a gente sabe pelo nome, a gente conhece os pais. Então, é uma segunda casa mesmo, é uma sensação de família. E isso é muito bacana. Traz um conforto para as crianças. Para aquelas crianças mais tímidas, a gente tem situações de crianças até mais velhas, crianças de 8º ano, que tinham muita dificuldade em escolas públicas, que são enormes. Imagina, a escola pública Middle School tem escola de 3.000 alunos. Uhum. Então, uma criança com muita timidez, às vezes tem dificuldade de interagir. Esse caso, por exemplo, no fim do ano, na cafeteria, ele rindo, eu ia lá olhar e digo, gente, que coisa linda, sabe? Interagindo, e a mãe veio dizer, vocês mudaram a vida do meu filho. Então, assim, isso é tocar, sabe? Não é, é isso que eu falo, não é só a matemática, não é só o inglês, isso é extremamente importante, é a nossa função principal, mas é muito mais amplo que isso. Então, a escola, a gente tem, por exemplo, a brasilidade que eu falo, a gente tem um grupo de WhatsApp oficial, é um meio de comunicação que os brasileiros usam muito. Então, a gente é muito próximo dos pais, sabe? Então, nesse período, principalmente, que foi um período de muita angústia, a gente apoiou pais que tiveram crianças com depressão, por exemplo, porque estavam isolados, né? Então, a gente consegue fazer isso de uma forma mais próxima do que uma escola pública do distrito, com que tem 3.000 alunos, realmente, né? Então, esse é um grande diferencial da escola, essa proximidade, essa acessibilidade de comunicação com os pais, isso é bem único, né? E é bem nosso, né? A gente tem a nossa diretora, Miss Nancy Swenson, é americana, mas ela já está ficando meio brasileira, assim, também, porque você vai se habituando a esse nosso público, que é um público mais afetivo, né? Um público que aceita mais uma proximidade. E eu fiquei sabendo que o trabalho foi tão bem feito online que algumas crianças de outras escolas foram para vocês Sim, durante a várias, pandemia. Eu fiquei sabendo através de várias. pais, né, que tem contato com a Sim, fundação. Legal. várias, porque você imagina crianças pequenas, mas vamos pegar uma criança de primeiro ano, uma criança com 6, 7 anos de idade, 6 anos de idade. Como que você faz essa criança estudar sozinha? Qual a motivação que você dá para uma criança de 6 anos estudar sozinha, fazer uma atividade e entregar para a professora e você dizer que aquela criança aprendeu, né? Então, é bem complicado. Então, ter conseguido efetivar a aula online foi muito, muito bacana. E a gente imagina, inclusive, para um segundo momento, a gente vai reiniciar agora no mesmo formato que a gente utilizou essa ferramenta que a gente está usando agora, que foi o Zoom, e o Google Classroom, que é o local onde a criança, a professora deixa a atividade e a criança retorna à atividade. Foi o formato que a gente finalizou o ano letivo. Mas a gente também está adquirindo um equipamento, que é o Swivel, que ele vai, em tempo real, ele acompanha o professor. Então, ainda faz um outro formato, sabe? Assim, mais, digamos, uma evolução ainda daquilo. A gente está adquirindo esses equipamentos, até assim, imaginando que se em algum momento a gente ficar blended, né? Se a gente ficar um pouco online, um pouco presencial, a gente está trabalhando com todas as hipóteses, né? Eu acho que é por isso que a gente funciona, porque a gente trabalha com antecedência, você está entendendo, Cristiano? Então, assim, na possibilidade do distrito dizer, você vai ter que aceitar a opção dos pais, aquele pai que quer mandar, aquele pai que não quer mandar. Então, a ideia é que se a gente tiver alunos na sala, que vão estar aqui presencial, a gente vai ter alunos em casa que vão estar assistindo aquela aula com esse equipamento. Então, essa ideia da escola de estar sempre à frente, de ser uma escola, né, precursora, nós já somos com relação à língua, graças ao Vamos Falar Português, mas de estar trazendo sempre o melhor e com excelência para os nossos alunos, as nossas famílias. Isso aí.
Gente, vale a pena, vale a pena. Vocês estão recebendo, se os pais entrarem agora em contato com você, tem vaga? Depende da idade, como é que tá? Depende da turma, a gente já tem turma que está em lista de espera. Uhum. Sim, já temos. Mas a gente continua ainda fazendo matrículas, então o ideal é entrar em contato e aí a gente vai informar. A gente ainda tem vaga para essa turma, ou a gente põe você na lista de espera, porque acontece de alunos que têm que voltar para o Brasil, né? Assim, enfim, ou alunos que vão para outro estado. Então a gente sempre põe a lista, porque acontece de efetivamente conseguir matricular aquele que estava na lista. Não, que ótimo. Vamos ver se a Vitória já está aqui. Sim, a Oi. Vitória já está aqui. Oi, Vitória, tudo bem? Tudo? Oi, Vitória. Oi. A Vitória é nossa aluna da Fundação de Hollywood, da VFP Hollywood, e aí ela vai estar aqui para fazer algumas perguntas para a Raquel sobre a Olympus. Tá pronta, Vitória? Tá? Então, essa é a Raquel, Raquel Vitória, então fica com você. Pode perguntar. Oi, princesa. Bom dia, tudo bem? Você vai fazer pergunta para mim? Sim. Então vamos lá. Oi, Raquel, tudo bem? Tudo bem, querida. Essa é a minha primeira pergunta. Quantos alunos tem na Olympus? Hoje a Olympus tem 250 alunos. Todos os alunos falam português? Não todos os alunos, não são todos brasileiros, mas a nossa grande maioria é de brasileiros. A gente também tem americano, a gente tem hispano, mas a nossa grande maioria é brasileiro porque a gente tem o português como segundo idioma. Então, acaba sendo a nossa procura maior, são de pessoas que falam português e não querem perder o português. Assim como você, que eu estou vendo que seu português é muito bom. Aluna do Vamos Falar Português, não é isso? Uhum. Como vocês fazem com os alunos que só falam inglês? Com os alunos que só falam inglês, a professora de português está habilitada a ensinar o português tanto para aqueles que já têm alguma base, quanto para aqueles que não falam nada. A gente tem alunos, por exemplo, que são filhos de brasileiros, mas que têm um português ainda muito pouco português, né? Assim, eles ainda não conseguem falar, não conseguem escrever, né? Conseguem às vezes entender. Então a professora vai se adaptando à necessidade daqueles grupos, ela monta a turma em grupos. Então o grupo daqueles alunos que têm o português como primeiro idioma mesmo, o grupo daqueles alunos que consegue só entender, né, mas precisa ainda conseguir falar, conseguir escrever, e aí ela vai ajudando cada grupinho dentro da necessidade deles. Deixa eu só fazer um adendo do que vocês estão conversando, para o pessoal que não conhece a Olympus entender, é uma escola americana. Então, algumas Total. pessoas podem estar pensando, mas meu filho fala português, não vai aprender o inglês? Não, 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 não. Em sala é inglês. O que ela está Não, os falando em professores são português americanos. é na aula de português. E mesmo assim, a professora às vezes tem que falar inglês para as crianças que não falam português e que não entendem. Então, é uma escola americana. A fundação está por trás e deu o apoio do currículo que tem o português, né? Mas é uma aula americana, é uma escola americana, é falado inglês dentro de sala e é falado Sim. inglês na escola, né? Sim, Então é só então, eu gosto sempre, muito bom, bem pontuado, Cristiane, porque foi uma das primeiras coisas que eu até falei hoje aqui, né? Somos uma escola americana, os professores são todos americanos, e a primeira língua aqui é inglês, né? O currículo, a gente segue o mesmo currículo de todas as escolas públicas aqui de Palm Beach, então, o mesmo currículo com o plus, que eu acabei de dar a notícia, né, de que a gente foi aprovado para ter o currículo Cambridge, então é um plus, né, então é um currículo ainda melhor, os professores foram treinados e habilitados para poder oferecer o currículo Cambridge, tudo em inglês. A gente tem aula de português como uma special, como uma aula eletiva, né, são 2 a 3 vezes na semana a criança tem aula de português, assim como ela tem de educação física, tá? Então, é apenas isso. Fora isso, a gente está comentando Quantos mais em alunos? português, porque é da Fundação Vamos Falar Português e aqui a gente está falando português. Mas é só para deixar bem claro isso, que é uma escola americana, né? exato.
Uhum. Desculpa, Oi, Vitória. Vitória, continua. Todos os alunos têm classe de português de todas as séries? Todos os alunos têm classe de português. A gente aqui tem alunos do kindergarten até o 8º ano. Todos eles têm aula de português, sim. Então, cada um vai aprender dentro da sua capacidade, né? O kindergarten, a professora dá as aulas de acordo com a necessidade deles, o 8º ano já é um outro nível de português, mas todos os alunos estudam português aqui. E é muito legal ver os alunos um ajudando ao outro, que como você falou, é aquele que não fala nada, né? Então, você vê aquele amigo que está lá e vê que um americano está aqui do lado e não consegue falar nada de português, então tem um brasileiro lá ajudando e vice-versa, né? Aqueles que acabaram de chegar do Brasil, que não falam nada de inglês e a aula é toda em inglês, e aí vai ter sempre um amigo lá que possa ajudar ele a aprender, mas a criança é uma coisa muito incrível, né? Assim, o HDzinho vazio ajuda muito, né, Cristiane? Então, eles absorvem de uma forma incrível. Eu vejo, assim, crianças que chegaram no início do ano letivo passado e no fim do ano o inglês já estava, assim, lindo. Fala, nossa, é muito bacana de ver, muito bacana. Eu gosto de ser professora. Você o quê? Eu gosto de ser professora. Você quer ser professora ou você já é professora? Eu gosto de ser. Você gosta de ser? Que legal! Você vai querer ser professora quando você crescer? Sim. Ah, que bacana! Muito bom. Você gosta das suas professoras? Ah, isso é muito bom, né? É muito bom. É uma profissão maravilhosa. Você modifica a vida das pessoas. A Cristiane está aí para dar o testemunho dela, né? Você toca a vida das pessoas, você modifica, você faz aquela pessoa se tornar melhor cada vez mais. Isso é muito bacana. É uma profissão, ó, eu bato palma. Vocês também ensinam sobre a cultura do Brasil ou só ensinam a língua portuguesa? Ensinamos, que pergunta linda. Ai, você me fez lembrar de tanta coisa linda que aconteceu aqui ano passado. Sim, nós ensinamos a cultura brasileira. Então, assim, dentro da aula de português e na aula de social studies, né, tipo estudos sociais, a gente inclui ali um pouco da cultura brasileira. O ano passado, a gente trabalhou no formato de regiões. Então, o nosso país, são vários países dentro de um país, né? Então, assim, então a gente utilizou as regiões para, em cada unidade, a gente estudou uma região diferente. Então, foi muito bacana. Então, trazendo a cultura daquela região, então, na região Nordeste, a partir da comida, na região Sudeste, enfim, foi muito legal. E aí a gente também fez eventos que a gente só comemora no Brasil. O Dia das Crianças a gente fez aqui, foi muito bacana, as crianças curtiram, passaram o dia inteiro na escola, os pais vieram, alguns pais participaram, foi muito bacana. O nosso 7 de setembro foi uma super festa. Não sei se você esteve lá, Cristiano, você não estava por aqui, né? O 7 de setembro foi lindo. As famílias, as mães que fizeram a decoração, assim, o bolo todo verde e amarelo, bandeira. Os pequenininhos fizeram o chapeuzinho com marcha soldado. Foi muito bacana, assim. Foi uma coisa de comunidade mesmo, assim, né? Então, a gente sim fala da cultura, a gente comemora a nossa cultura, a gente quer que nossos filhos não esqueçam nossas raízes. Essa é a ideia. E aí, Vitória, mais alguma pergunta? Sim. Qual? Basta mostrar o meu fatinho. Você pode mostrar? Pode, pode. Opa! Ai, que coisa mais linda! Você tá com um pet novo em casa? Uhum. Como que é o nome dele? É dele ou dela? Dela. Dela? Como é o nome dela? Não tem nome ainda. Tem que batizar um nome bem legal. Chegou quando aí na sua casa? Ontem. Tá bom, muito lindo. Adorei conhecer. Eu sou a Patinha.
Muito linda. Muito Obrigada. linda. Escolher um nome para ela, hein? Ok. Tá bom? Eu, na minha Muito casa, estou obrigada. com uma tartaruga, que a minha filha também quis um pet, e a gente também encontrou uma tartaruguinha bebê na quadra de tênis. Estava sozinha, abandonada. Eu não tive coragem de deixar lá, então a gente levou para casa. Mas ela já tem nome, é Rocky. Ok, muito obrigada, Raquel. Parece que Olympus é uma escola muito legal. Ah, obrigada a você. Adorei lhe conhecer. Você é uma menina linda. Obrigada pelas perguntas. Ó, e aproveita para estudar bem, tá? Tá. Você vai para que ano agora? Segunda série. Uau, muito legal, muito legal. Obrigada, Vitória. Obrigada, Vitória, Tchau. pela participação. Fica aí um pouquinho com a gente até a gente encerrar, tá bom? Muito obrigada pela participação. Raquel, você quer falar mais alguma coisa antes que a gente feche? Bom, é só dizer para os pais que quem tiver interesse em conhecer a escola, pode ligar, que você falou que você já vai colocar todos os contatos, né? Eu estou aqui à disposição, quem precisar falar só em português, né? Mas se precisar falar inglês, também falo. A Juliana também está à disposição. Qualquer dúvida, estamos aqui. E para os nossos pais, aquele beijo grande, estamos com saudade. Mas vamos estar online, a gente vai fazer reuniões antes de iniciar as aulas, a gente vai ter o Meet the Teacher, que a gente faz presencial, vai ter online. Então, os alunos antes disso vão ser apresentados ao professor, então tem todo um processo para tudo iniciar bem suave, bem tranquilo, todo mundo confortável com esse novo modelo aí de aulas online. E quando começa as aulas? Primeiro dia? 31 de agosto, tá bem perto, 31 de agosto. Uma semana e meia, mais ou menos, já. Exato, exato. Que bom. Muito obrigada, Raquel, por estar aqui. Eu que agradeço, inclusive, assim, ao Vamos Falar Português, por essa ideia linda, maravilhosa, que realmente a gente vê que existia uma demanda reprimida, né, nessa região, tanto é que a procura, né, a gente tem fila, lista de espera para as turmas, porque realmente há essa necessidade, né, de ter o português como segundo idioma na escola. E é isso. Nossa, muito obrigada. Nada, a gente que agradece. Foi bom, né? Para quem não conhecia, tenho certeza que você já tinha ouvido falar, né? Todo mundo já ouviu falar na Olympus, ainda mais se você mora aí por Palm Beach. Dá uma passada lá, liga, manda e-mail, entre em contato. Faça as perguntas, a gente com certeza não cobriu tudo aqui, porque não dá tempo, mas fala com a Raquel. Ela vai saber responder todas as suas dúvidas, tá bom? Então, muito obrigada a vocês e até um próximo VFP em 5 minutos. Tchau. Até!